Bom dia! Hoje é meu aniversário. Eu resolvi gravar coisas hoje porque eu vou fazer muitas coisas. Eu tenho meu piquenique, que eu resolvi comemorar sim, meu aniversário hoje. E depois eu tenho uma festa pra ir também, que é Off the Runway, que é organizada pela Tati, que vocês já conhecem, que já apareceu aqui nos vlogs do canal. Como eu gosto muito de fazer aniversário, eu resolvi gravar o dia porque vai ter um monte de coisa legal. Vocês vão me acompanhar hoje e, ao contrário dos outros vlogs, como os de São Paulo, eu vou tentar dar uma falada, até porque, sei lá, eu tô meio contemplativa nessa última semana, principalmente hoje, que é o aniversário em si, porque esse ano foi bem louco pra mim, mas depois eu entro nesse detalhe. Então é isto. Estou fazendo 22 aninhos e, como eu falei antes, resolvi gravar o meu dia porque eu vou fazer várias coisas e eu vou me arrumar agora. Não vai ser uma que fala, mas eu queria falar algumas coisas porque eu fiquei bem reflexiva. Eu comecei a meio que refletir sobre várias coisas da minha vida, assim. Esse ano foi um ano bem atípico pra mim. 2016 foi um ano muito bom, porque eu tava super bem na faculdade, eu tava conhecendo muitas pessoas legais, eu tinha acabado de sair de um relacionamento que não tava me fazendo muito bem e, sei lá, eu consegui superar tranquilo, assim. Então foi meio que um ano de evolução, sabe? 2016 foi um ano de evolução pra mim. E aí, quando começou 2017, começou tudo meio torto, sabe? Tipo, eu tava um pouco desanimada com o trabalho. E na faculdade eu tava começando meu TCC, que pra quem faz, ou está fazendo, ou fez, sabe que é um momento bem difícil, assim, porque... Assim, por mais que a gente não tenha pressão... Na verdade, na maioria das vezes a gente tem pressão de tudo quanto é lado, né? A gente tem pressão da família, a gente tem pressão dos amigos, a gente tem pressão nossa, a gente tem pressão da faculdade em si. Pra mim foi bastante estressante tudo isso, assim. 2017 foi um ano diferente pra mim. Nesse meio dessa confusão toda, eu acabei me descobrindo uma outra pessoa. Isso quem me acompanha no Instagram sabe. Descobri a minha ansiedade de uma forma muito diferente. Eu sempre fui ansiosa e eu sempre soube disso. Acho que com a quantidade de coisas que tava acontecendo na minha vida e a pressão que eu tava tendo e a pressão que eu me colocava, eu acabei me tornando muito mais ansiosa e num nível que eu não conhecia, assim. Em fevereiro foi quando começou a ficar mais evidente, assim, pra mim. Porque foi quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E foi bem ruim, quem tem sabe como é que é. E isso foi meio simbólico, assim, pra mim. Porque eu acho que meio que marcou um início de uma nova fase, assim, de uma fase que eu não tava esperando, que eu não imaginava que seria daquela forma. Claro que aquilo não foi a única coisa ruim que aconteceram algumas outras coisas. E por muito tempo, assim, durante esse ano eu reclamei muito do que aconteceu na minha vida, sabe? Reclamei das minhas situações, reclamei da faculdade, reclamei do trabalho, reclamei de várias coisas, assim. E aí essa semana que eu tava mais contemplativa, eu me dei conta de que eu só reclamei, eu não parei pra agradecer também as coisas boas que aconteceram comigo. Essa semana eu li um texto da Ariana Menk, que ela é uma menina da internet e ela escreve super bem, eu adoro os textos que ela faz. E aí o texto era justamente sobre isso, assim, que tipo, a gente só sabe o que é bom quando a gente passa por algo ruim. Então, tipo, não necessariamente a gente tem que reclamar das coisas ruins que acontecem com a gente, porque a gente acaba aprendendo muito com elas, sabe? E eu aprendi muito com as coisas ruins que aconteceram comigo esse ano, porque eu acho que se não fosse agora, ia acabar estourando algumas coisas em outros momentos. Esse tempo que eu me tornei mais frágil pelas coisas que estavam acontecendo comigo, eu sei que eu também me tornei um pouco mais forte, porque eu entendi o que estava acontecendo de fato. Valorizei muito as pessoas que estavam ao meu lado. Quando a gente passa por situações difíceis, é muito bom ter apoio de pessoas que a gente sabe que gostam da gente. Seja mãe, pai, amigo, família, namorado. Eu me dei conta de que, tipo, eu tenho amigos excelentes e que eu posso contar com eles sempre. Sei lá, eu acho que a gente não se dá conta de que a gente aprende com as coisas ruins também, sabe? Tem um problema muito sério que a gente não consegue aceitar que as coisas não saiam do nosso jeito, ou da forma como a gente esperou, ou da forma como a gente programou. Tipo assim, a vida não é só o que a gente quer, a vida nunca vai ser assim. A gente sempre vai ter que fazer concessões. E outra coisa que eu aprendi esse ano que foi essencial pra mim, nem sempre a gente vai ter controle de tudo que acontece. E isso
isso não é um problema, isso faz parte da vida, porque as coisas não dependem só da gente e a gente não tem que se matar por causa disso. Ou se matar no sentido de se esforçar demais ou fazer mais do que deveria, sabe? Porque a gente tem o nosso limite e mais do que isso, a gente tem a nossa parte. E a gente não pode querer fazer a parte dos outros. E a gente tem que abrir um pouco mão disso, sabe? De não se culpar, de não se cobrar e de não se cobrar também que a gente esteja sempre bem, assim. Porque eu lembro, eu ficava muito de cara comigo, porque eu pensava assim, cara, eu tenho um monte de coisa boa. Como é que eu tô, tipo, reclamando da vida, sabe? Por que eu tô reclamando? O que tá me faltando? Tipo, não tá me faltando nada, sabe? A gente tem que aceitar que nem sempre a gente vai estar bem e que a gente vai ter momentos em que a gente vai estar mais triste, menos feliz, sei lá qual seria o termo. E que não tem problema, sabe? Tá tudo bem não estar bem. Tá tudo bem a gente ter esses momentos, porque todo mundo tem esses momentos. Ninguém é feliz sempre. Esse lance da Pugliese, de ser a pessoa mais feliz do mundo e fazer terapia porque ela não se aceitava tão feliz assim, é tipo, gente, isso sinceramente não existe. Nada é perfeito na vida. Ainda bem que nada é perfeito, porque eu acho que se tudo fosse 100% do jeito que a gente quer, talvez a gente não fosse desenvolver os nossos objetivos. Eu acho que eu me dei conta de que a gente não pode tornar as coisas maiores do que elas são. A gente tem problemas, eles sempre vão ser problemas, não devem ser diminuídos, mas eu acho que às vezes é bom a gente sentar e avaliar o nosso papel nisso tudo também, porque de alguma forma a gente, quando tá envolvido, a gente também tem a nossa parcela, sabe? Não de culpa, mas a gente tem a nossa parte no envolvimento. Então, legal a gente dar uma refletida sobre isso, sabe? Enfim, é como eu falei, tipo, a gente só sabe que é bom no momento em que a gente sabe o que é o ruim. Quando eu li no texto da Ariana, meio que, tipo, sei lá, me abriu um pouco os olhos, assim. E estar passando por algumas situações, a gente não dá um passo pra trás pra ver o todo, assim. Eu só fiquei feliz, assim, comigo mesma de entendido todas essas questões, sabe? De ter conseguido fazer essa avaliação minha, assim, de que as coisas, elas acontecem por um motivo e nem sempre a gente vai ter o controle. É bom a gente tirar a parte melhor disso tudo também, ao invés de só ficar analisando pelo lado ruim, enfim. Nossa zona de conforto, ela é muito feita de coisas boas, assim. E dói muito a gente sair dela, né? Dói muito passar por coisas que a gente não espera, dói muito ter que sair da zona de conforto de uma forma geral. Que normalmente a gente considera isso os erros ou as coisas ruins que acontecem com a gente, né? Mas elas também nos transformam e nos agregam. Eu acho que as coisas ruins também são construidoras de caráter, sabe? Porque elas nos fortalecem de alguma forma. Eu tô falando de uma forma um pouco rasa, eu sei que tem situações e situações. Acho que eu falei demais, mas eu queria dar uma esbravejada sobre isso. E pra quem quiser saber um pouco mais sobre esse lance, tipo, de ansiedade e tal, eu fiz o podcast com a Ju. O nosso primeiro episódio a gente falou só sobre ansiedade. Então quem quiser ouvir, eu vou deixar o link aqui no box. Mas, sei lá, eu tô feliz com esse ano, assim. Mesmo com tudo que aconteceu, eu acho que ele foi bem positivo pra mim. Tô feliz de, tipo, hoje ir lá fazer as coisas do meu aniversário, saber que eu tenho um monte de pessoas que gostam de mim e que eu também gosto delas e que eu posso contar com elas de alguma forma. E, enfim. Acho que é isso. Bom, eu tô terminando de me maquiar aqui. Eu tô toda suja de maquiagem. Eu não sei passar rímel direito. Eu tenho que ver que roupa eu vou botar. Não faço ideia, tá um calorão. Que é piquenique, vai ser num parque. Mas eu vou ver alguma coisa aqui. E eu combinei lá às 4. Então, mais ou menos pelas 3, 3h30 eu tô indo pra lá. E eu tô bem ansiosa. Tá muito quente aqui, sério. E aí, sei lá. Vou botar esse macaquinho aqui. Porque ele é mais fresquinho e dá pra sentar de boas. É isto. Oi meninas, tudo bom? Aqui no meu aniversário.